palavra da parte do Senhor. Eu sei que o Senhor já falou muito até aqui, e eu creio que muito mais o Senhor Ele tem para falar e para ministrar os nossos corações. E eu quero falar nessa hora sobre... Pode apagar, meu lindão, pode apagar as luzes da nave da igreja, isso. O Senhor falará muito mais aos nossos corações. Eu quero falar sobre uma vida com propósito. Diga para o seu irmão, diga: você nasceu para viver um propósito e para chegar em um destino. Juízes capítulo 14, a partir do versículo 5. No Antigo Testamento, Juízes capítulo 14, a partir do versículo 5, nos mostra aqui um texto bem interessante acerca daquilo que nós iremos tratar nessa hora. Eu quero ganhar tempo porque hoje é a segunda quarta-feira do mês e sempre acontecem também as nossas ceias. Eu já quero também antecipar, você vai encontrar no telão aí a versão, independente da versão, o sentido é o mesmo, que no próximo ano os nossos PGs que se encontram na Rua Alferes Jorge, eles voltarão para as sextas-feiras e serão quinzenais como sempre foram. Então se prepare, você que é jovem, com menos de 150 anos, você está sendo convidado e intimado a fazer parte dessa juventude profética. Juízes capítulo 14, a partir do versículo 5. Podemos projetar aí na tela? Isso, a palavra do Senhor nos diz: desceu pois, está se referindo a Sansão, desceu pois com o seu pai e a sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe veio ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele de tal maneira que rasgou ele como se rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber aquilo que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar ali, e apartando-se do caminho para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou o favo de mel nas mãos, e foi andando e caminhando e comendo o favo de mel, e chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes o mel, e comeram, porém não lhes deu a saber de que vinha do corpo do leão que o tomara. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você nessa hora em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque tu és o Deus que fala, o Deus que se move, o Deus que se revela. E até aqui o Senhor tem falado conosco de uma maneira linda, de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária, Pai, usando a vida dos pastores, usando aqui os ministérios de louvor, Senhor, através até de um aviso, o Senhor tem ministrado aos nossos corações o que nós precisamos ouvir. E nós cremos, Pai, que o Senhor traz uma geração nessa noite aqui até esse lugar, com o propósito de falar as nossas vidas, Senhor, com o propósito de ser glorificado, que não haja nenhuma expectativa no altar, que não haja nenhuma expectativa em nós, porque toda expectativa tem que ser lançada no Senhor e depositada no Senhor, porque só ao Senhor pertence toda honra, toda glória e toda exaltação. Que venhamos a diminuir diante da tua presença, e que o Senhor venha a crescer, que o Senhor venha a ser enaltecido em nós e através de nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia e aplauda lindamente o nome daquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Meus lindos, é interessante que quando nós olhamos para o livro dos Juízes, era exatamente um período e uma época na nação de Israel, onde não existiam reis. Os juízes, eles tinham a responsabilidade de julgarem o povo, as causas das pessoas. E é interessante que nós vemos também um período de instabilidade espiritual na vida das pessoas. Por quê? Porque todos aqueles que fizeram parte daquela época, de repente quando eles estavam inclinados com seus corações ao Senhor, o Senhor dava vitória diante dos seus inimigos. Mas quando eles se afastavam do Senhor, então consequentemente eles eram derrotados. E eles clamavam ao Senhor
para que o Senhor levantasse juízes, para que o Senhor levantasse libertadores, para que fossem instrumentos nas mãos de Deus, para que eles fossem libertos. Em toda essa jornada, o Senhor levanta Débora como juíza, o Senhor levanta Jefté, o Senhor levanta Gideão, o Senhor levanta Sansão, que além de ser um libertador, ele era nazireu. E tinha como marca o nazireu não poder cortar o seu cabelo, não poder tocar em coisas mortas, e consequentemente também, eles não podiam se relacionar com mulheres de outros povos. Mas é interessante que quando nós chegamos aqui no capítulo 14, nós vemos que Sansão se apaixona por uma mulher ali das mulheres dos filisteus. Só que isso vinha de Deus como uma estratégia de que ele entrasse no arraial dos filisteus, porque era a única possibilidade dele entrar. E essa mulher, ela era de uma região chamada Tímina. Era uma região, uma cidade onde os filisteus eles moravam. Os seus pais a princípio resistiram por não entenderem qual era o propósito de Deus, mas ao mesmo tempo que resistiram, também não impediram. E diz a palavra que descendo Sansão solitariamente, isoladamente, até Tímina, para receber aquela mulher como sua esposa, para que ele pudesse dar continuidade ali à jornada do seu relacionamento, para que o casamento acontecesse. Diz a Bíblia que veio um leão bramando, e pelo que nós vemos aqui, um leão novinho ali ao seu encontro, e ele pega esse leão, e ele rasga esse leão, mata esse leão como um cabrito novo. E diz a palavra que ele deixa esse leão ali. O que foi que ele fez? Ele se defendeu. Então é natural que toda pessoa que é atacada, ela venha a se defender daquilo que está tentando feri-la ou matá-la, sim ou não? Então até então ele não estava errado em ter essa atitude. Mas depois de um tempo, diz a palavra que ele veio novamente até Tímina. E quando ele vai chegando até a cidade, diz a palavra que ele se desvia do caminho para ver o corpo do leão morto. E no corpo do leão estava um favo de mel. Só que o que é que acontece? Pelo fato dele ser nazireu, ele não podia ter contato direto com coisas mortas. E diz a palavra que ele vai até o corpo do leão morto, tira o favo de mel, e consequentemente ele vai pelo caminho comendo mel, e chega até os seus pais e dá o mel. Só que os seus pais não sabiam da sua atitude, nem de ter matado o leão, nem tampouco de ter tirado o mel de um corpo que já estava ali em decomposição. Então o que é que acontece? Ele esconde dos seus pais, mas ele já começa a errar em algumas atitudes. Ele começa certo quando ele é seguido e direcionado, conduzido pelo Espírito, aliás, para se casar, para ter um relacionamento com a mulher que estava ali entre os filisteus. Mas consequentemente, dentro desse direcionamento, ele começa a ter alguns erros de percurso que não deveria ter e que não deveriam existir, que começam a gerar fracasso na vida de Sansão. Mas até então não houve nenhum preço a ser pago. Ele não pagou nenhum preço pela atitude errada que ele teve. E é impressionante que muitas vezes nós, como seres humanos, até que a colheita ela venha, ou positiva ou negativa, nós não temos a dimensão daquilo que nós estávamos plantando lá atrás, ou semeando. A gente só tem essa percepção quando nós começamos a colher os frutos daquilo que foi semeado, daquilo que foi plantado. Aí você olha para trás e diz: meu Deus, era para ter feito isso mais vezes, porque agora eu estou colhendo frutos bons. Ou você olha para trás e diz: não era para nunca ter feito isso, porque hoje eu estou colhendo frutos negativos. E o que é que acontece? A vida de Sansão desde o seu nascimento foi com um propósito de ser um libertador. E a marca de Sansão era a força. Ele tinha um registro ali dentro do seu caráter e da sua característica, que era a força, para que ele pudesse ali tanto enfrentar os filisteus, como também qualquer animal, qualquer besta fera, que era chamada assim naquela época, que tentasse matá-lo. E é interessante que quando nós começamos a olhar aqui o original hebraico e a Septuaginta, que é a transliteração do hebraico para o grego, nós começamos a ver a imprudência de Sansão nesses atos e nessas atitudes. E quando ele pega o favo de mel dentro do corpo do leão,
vem do original proibido. Ele não podia fazer isso. Fala para o seu irmão, diga, ele não podia fazer isso. E ele fez. Então havia uma proibição. E tudo aquilo que a gente esconde é porque a gente sabe, na grande maioria das vezes, que nós estamos errando, que nós não estamos fazendo aquilo que é certo. Por quê? Porque nos envergonhamos e por isso nós escondemos. E foi isso que aconteceu com Sansão. Só que ele nasceu com um propósito. Fala para o seu irmão, Deus não desiste de você, mesmo que os erros existam. Diga, Deus não desiste de você. Eu agora vou começar a pregar. Fala para o seu irmão, diga, aperta o cinto, porque Papai do céu vai bradar nessa noite. Diga para o seu irmão, não se desvie do propósito. Você tem um chamado, e haja o que houver, venha o que vier. Ainda que Deus tenha que nos afunilar, ainda que Ele tenha que preparar um novo caminho, ainda que Ele tenha que abrir caminhos no deserto e rios no ermo, Ele vai nos levar ao centro da sua vontade. Ele sabe como fazer. Dele vem o querer, o agir, o efetuar. Se você crê que é assim, diga aleluia. Se você crê que está nessa noite aqui com um propósito, diga glória a Deus e aplauda lindamente a Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Quantas e quantas vezes nós queremos desistir de algo porque enxergamos a dificuldade, ou a leitura que nós fazemos é: não, eu não tenho que fazer isso, porque se eu tivesse que fazer, não estaria tão difícil assim. Só que muitas vezes o Senhor está nos treinando, está nos habilitando, está provando também a nossa obediência e o nosso caráter. Então diz a palavra que ele vai até Tímina. Ele vai várias vezes. Qual foi o primeiro erro que começou a desviar Sansão do propósito? Quando ele se desviou do caminho para ver o corpo do leão. Diga assim para o seu irmão, que você matou, você matou. Diga, o que você matou, você matou. Diga, não tem que olhar mais. Por que essa geração está querendo ver cadáver em decomposição? Para que você quer voltar uma página que já foi passada? Para que você quer regredir em uma história que você já superou? Por que você quer dar um passo atrás quando Deus já te fez dar um passo à frente? O problema não foi matar um leão. Deus deu força para isso. Deus não proibiu que ele fizesse isso. O problema foi, o propósito é esse, é casar com a mulher, e ele se desviou do caminho. A curiosidade de ver em que estado estava o corpo do leão. Às vezes a nossa curiosidade desnecessária nos leva a vermos coisas que nós não precisamos, a cavarmos coisas que vão nos ferir, nos machucar, a deixarmos que Satanás traga à memória aquilo que já foi apagado, a página que já foi passada, o passado que já foi sepultado. Você nasceu com um propósito. Então o primeiro princípio é: não se desvie do caminho. Fala para o seu irmão, não se desvie do caminho. Esse defunto não tem nada a ver com você. Segundo erro, tocar no defunto. Ele viu que tinha mel. Olha a estratégia perigosa de Satanás. Você vê algo doce no que você já matou. Você vê algo comestível. Você vê que pode se alimentar. O casal já superou aquele conflito, mas quando tem um novo conflito, volta a estaca zero, como se não tivesse resolvido. Eu falei aqui no último domingo como explicar uma morte tão precoce como a da cantora. Eu falei sobre a logística do mapeamento que Ana Paula Valadão tinha colocado, sobre a questão dos aeroportos privados que tem nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil eles vão começar a construir para que hajam lugares de pouso caso um avião de pequeno porte tenha algum problema, para que eles possam pousar. E eu falei que muitas vezes o problema não está na aeronave, o problema está na logística à nossa volta, e a gente não está percebendo. Mas também eu não estou aqui para julgar por que isso ou aquilo aconteceu.
Só que muitas vezes nós encontramos uma doçura dentro da morte, uma coisa boa, e a gente quer tocar, naquilo, e queremos ainda nos alimentarmos. Possivelmente Sansão estava com fome. Satanás vai te pegar na área que você tem fome. Ele vai tentar te atrair na área que você é faminto. Se ele sabe que você é uma pessoa que tem essa característica, ele vai tentar atrair você dentro daquela característica. Tem gente que, se chegar para você hoje, eu já fui assim, mas graças a Deus hoje eu estou tranquilo. Eu tenho uma coisa para te falar, meu irmão: você não dorme enquanto você não ouvir aquela pessoa, sim ou não? O que você está fazendo na igreja ainda, meu irmão? Por que não já foi para casa? Eu não estou esperando. O que você tem para me falar? Sempre o camarada sai logo, mas como ele sabe que tem algo para saber, para ouvir, então ele fica. De repente, o inimigo sabe que dentro daquela morte, daquilo que você sepultou, tem uma doçura que vai te fazer bem, vai favorecer o teu ego, vai fortalecer o teu ego, dizendo: você é o cara, você é a moça, nós não somos nada. Se Deus não for através de nós, se Ele não fizer, a força não está no cabelo, a força não está nas habilidades dos homens, a força está na aliança que nós temos com o Senhor e na aliança que Ele tem conosco. Por isso que a palavra diz: não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, nem o sábio na sua sabedoria. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor. Eita glória! Então de repente ele vai e pega, e vai até o corpo morto e tira o mel. Deixa eu só dizer uma coisa para você. A forma de Satanás tentar nos atrair é extremamente covarde, sorrateira, e muitas vezes até subliminar. Você não percebe de cara. Jesus estava no deserto há 40 dias com fome. O que é que o diabo oferece para ele? Pães. Transforma essas pedras em pães. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Da região que Sansão estava até Tímina, era um dia de caminhada. E eu não vejo aqui que ele levou alimentação com ele. Então ele estava faminto. Geograficamente ele estava faminto. Geograficamente, colocar aqui 30 quilômetros, daria mais ou menos aqui para que lugar? Onde? Bezerros, pronto. Dá para você ir a pé daqui para Bezerros? É chão, né? É maratona. Então não dava um dia todo. Mas era aproximadamente, geograficamente, 30 quilômetros. Mas dá fome, dá ou não dá? Quando você faz aquele treino pesado, quando você... Antes do culto não, porque a gente fica na perspectiva e na dependência de Deus. Mas depois que termina, vem aquela fome que, se matar um cabrito, você devora o cabrito. E é interessante que ele estava faminto. E quando ele se desviou, ele não esperava encontrar o que ele encontrou. Nem tudo que é doce deve ser aproveitado. Nem tudo que dá certo é certo. Quando Deus mandou Moisés falar a rocha, ele bateu a rocha porque ele foi conduzido pelas suas emoções, e ele foi conduzido pelo seu temperamento, a sua chateação pela murmuração que o povo estava. E diz a palavra que ele fere a rocha. Deu certo, deu, a água brotou, saciou as pessoas, saciou, mas foi certo, não foi, ele pagou um preço por causa disso. Então eu digo hoje para você: cuidado nas doçuras que o mundo e Satanás têm apresentado. Fala para o seu irmão: cuidado nas doçuras, cuidado no mel. Deus tem uma porção maior para você.
Deus tem mel no banquete dele lá na frente para você. Deus tem provisão. Seja fiel no pouco, e no muito o Senhor colocará a sua vida. É o que está lá em Apocalipse. Eu tenho visto as tuas obras, e porque tem sido fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se você crê que é assim, aplauda a Jesus essa noite e diga aleluia. Leva na xere, canta lá, maná, xeriando. Eita Deus maravilhoso. Cuidado com o mel. Terceiro erro é quando a gente contamina quem não tem nada a ver. O pai e a mãe nem sabiam. Há um ditado popular que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Sim ou não? Uma vez eu era adolescente, meu pai tinha uma fazenda, assaram uma carne lá, eu comecei a comer um pedacinho. Depois disseram: André, sabe de que é essa carne? Se foi mentira ou verdade, quem me falou eu não sei, mas que eu coloquei para fora, eu coloquei. É de gia, é de rã. Eu falei: como é que é? Ela tinha comido a carne toda. Você já comeu alguma iguaria que você disse: meu Deus do céu, não sabia? Mas quem já comeu tanajura aqui? Quem catava tanajura? Não, irmão, pode falar a verdade. Teve um dia que meu avô chegou com tanta tanajura que minha tia fritou todas. A gente tinha uma mania também na infância de catar tatuíte, é isso? Na beira da praia. Quem é dessa época que tem aqueles bichinhos à beira-mar? A gente catava e fritava para comer também. E tanajura, os irmãos falam para o seu irmão: você está comendo formiga. Formiga gigante. Então é interessante que muitas vezes a gente está comendo coisas que nós não sabemos a procedência. Tudo por causa da confiança de quem nos dá. Sim ou não? Já chegou num restaurante que depois que você soube da procedência da cozinha, você falou: sangue de Jesus tem poder. Já aconteceu isso? É desse jeito? Quem é que gosta de sushi? Porque eu gosto. Mas tem que saber da procedência, né, meu irmão? Porque se tratando de uma carne crua, você tem que saber como é a preparação dessa carne. Só que os pais de Sansão não sabiam de onde vinha o mel, e não perguntaram. Não coma tudo aquilo que lhe dão. Pergunte de onde veio, por mais que seja doce. Esse princípio é forte. Pergunta para o seu irmão: você tem comido de tudo? Diga: procure saber a procedência. Procure saber a procedência. Por quê? Porque comida contaminada gera o quê? Um dia eu fui comer um arroz, uma fome. Foi em casa não. Eu cheirei, tá com um cheiro estranho. Não é porque tem limão, tem azeite. Isso é o cheiro do limão. E eu para dentro. Tenho um estômago muito sensível. Tenho um probleminha chamado hielite, que eu tomo protetores exatamente para não ter nenhum problema. E é interessante que quando eu comi, só foi o que deu. Tem aquela comida que você coloca para dentro, depois de um tempo você sente que está passando mal. Foi o meu caso. Mas quem estava comigo disse: isso nem é o azeite, nem é o limão. Esse arroz não está bom. Eu falei: mas a pessoa, dona do restaurante, falou que está, então eu vou comer. Só que quem estava comigo tinha um nível de amor por mim que disse: pastor André, não coma. Mas eu estava com uma fome, porque já demorou 1 hora para esse prato sair. Se eu fosse esperar para sair um novo prato, era melhor ir comer em casa. Mas mesmo assim eu comi, e eu passei mal. Por que que a gente adoece? Por que que nós muitas vezes começamos bem e não terminamos bem? Porque nós estamos comendo coisas doces, mas contaminadas, e não sabemos a procedência. Porque a tragédia que houve lá na frente, do fracasso na vida de Sansão, da morte dele, não trouxe apenas um fracasso para ele, mas para a sua família também. Quando alguém que você ama morre, você morre junto.
E falei para vocês da emoção que eu tive no último domingo, e quem estava aqui sabe disso, porque a minha tia me fez uma surpresa e ela estava aqui. E eu vi o Senhor a tirando do vale da sombra da morte. Ela perdeu uma perna, mas está viva. Minha avó estava aqui também no último domingo. E foi uma surpresa para mim, foi um desafio. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar agora? Porque só nós sabemos o que nós passamos. E eu contando a alguns irmãos que depois que o processo da dor veio, eu hoje começo a olhar para as coisas à minha volta e eu digo, meu Deus do céu, isso é tão pequeno diante daquilo que nós enfrentamos. Como eu fui resignado, como Deus me fez crescer e amadurecer diante daquilo que eu enfrentei. Você começa a olhar para os erros que você cometeu, você começa a olhar para os acertos, você começa a olhar para aquilo que você se apegava ou não, e você diz, meu Deus, tem tantas coisas mais importantes, tem tantas coisas mais fundamentais, e de repente eu estou preso a isso, aquilo. Mas eu digo uma coisa para você, sabe por que muitas vezes nós estamos nos desviando do propósito? Porque nós estamos comendo comidas contaminadas, e porque é doce nós não temos a dimensão do perigo. Eu quero declarar para você nesta noite, em nome de Jesus, que a única comida que nós iremos ingerir é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré. É a água que sacia a nossa sede, a fonte inesgotável. Porque Jesus, ele disse à mulher samaritana, se você beber da água desse poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você tornará a ter sede. Porque do teu interior jorrará um rio de águas vivas para a vida eterna. Se você crê que esse rio está jorrando, aplauda lindamente aquele que era, que é e que há de vir. Oh, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Rebanacheri canta lá, maná. Você nasceu com um propósito, e Deus tem um destino para você. Mas tenha cuidado em 3 coisas. Não se desvie do caminho para ver o que já está morto. Não pegue o mel dentro de coisas contaminadas. E se você comeu ao contaminado, não deixe que alguém coma. Há um ditado popular que diz, eu não quero para você o que eu também não quero para mim. Então que você possa hoje ter zelo. A sua boca é um manancial de vida. Quantas e quantas vezes você pode abrir os seus lábios e falar para as pessoas o que Deus tem feito em você. E de repente nos apegamos a coisas tão pequenas, tão banais, tão superficiais. Parece que aquilo que de negativo tem acontecido é mais fortalecido dentro de nós do que aquilo que Deus tem realizado. E tudo que Deus tem falado hoje traga à memória aquilo que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Sansão começou bem, ele terminou mal. Mas essa geração que eu estou falando aqui à noite com ela, é a geração que vai dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quantos creem que é desse jeito? Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eduardo, só um minuto. Vem cá, meu lindo. Toma essa água aqui. Tem certeza que vai tomar? Não tome não. Você confia em mim? Mas é exemplo da pregação, eu cuspi dentro. Vai tomar? Pronto. Por mais que alguém seja de confiança,
investiga o que tem dentro da água. Foi um cuspizinho pequenininho, mas para dar exemplo. Não ia deixar você fazer isso não, meu lindão. Agora vem cá, Eduardo. Toma essa água. Não escondi nada. Eu peguei o copo e fui ali escondido. Sansão pegou o enxame e escondeu de seus pais. Sim ou não? O favo de mel. Mas aqui foi com transparência na frente de todo mundo. Eu cuspi dentro da água. Não, você está vendo a procedência? Agora você pode tomar. Você está entendendo? Enxergue de onde vem. Qual que é a fonte? Se não é escondido, se tem transparência, se está notório diante de Deus e diante de todos, pode beber, porque contra fatos não existem argumentos. É Deus que está fazendo, é Deus que está realizando. E o que Deus realiza é em cima da verdade, é em cima da transparência. Deus não pega comida escondida para te dar. O banquete que Ele prepara é na tua frente. Se você crê que é assim, diga aleluia, erga suas mãos e diga: eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé, de pé, de pé. Aleluia, aleluia.